Queridos irmãos e irmãs, hoje com grande alegria, nós continuamos celebrando a solenidade do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu dizia já no final de semana, disse ontem na homilia que o Padre Omar pediu que eu fizesse, e vou repetir hoje porque às vezes o público muda um pouco, né? Uma das questões que nós precisamos esclarecer em relação ao Natal, que às vezes passa desapercebido por nós, que acaba sendo um erro na nossa fé, é a ideia de que Jesus começou a existir quando ele foi fecundado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. A gente fala assim, não, é Natal, vamos cantar parabéns para Jesus, ele é o aniversariante, né? A gente fala isso, mas às vezes sem perceber, nós caímos num erro da nossa fé, porque a encarnação de Cristo está dentro do mistério do Natal. Jesus não começou a existir no ventre de Maria. Jesus não começou a existir no seio de Maria. Ele já existia, ele já era, ele já estava com o Pai e com o Espírito Santo. Tanto que no relato da criação no Gênesis, diz que o Espírito pairava sobre as águas e que o mundo foi criado pela palavra do Pai. Quem que é a palavra do Pai? É Jesus. Quem que é o Logos do Pai? Logos é uma palavra que vem do grego, é Jesus. E o Evangelho de hoje, que é o prólogo do Evangelho de São João, é o início do livro de São João, do Evangelho que foi escrito por ele, mostra claramente isso. O primeiro versículo já diz, no princípio. Que princípio? Na criação. No princípio, a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Então, São João está deixando muito claro para cada um de nós que Jesus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo do Pai, a palavra do Pai, já estava com o Pai e era Deus. Desde sempre foi Deus. Em um determinado momento da história, por uma graça de Deus, por um pedido do Pai, pela obra do Pai, ele se encarnou, ele foi fecundado no seio da Virgem Maria, ele assumiu a nossa humanidade, ele assumiu a nossa carne, exceto no pecado, e assumiu a nossa humanidade para nos dar a salvação, para nos libertar do pecado, para revelar o seu amor, para ser um modelo de santidade para nós e para nos fazer participantes da natureza divina. Foi para isso que Jesus se encarnou, foi por isso que ele assumiu a nossa humanidade. E o Evangelho de hoje, que é o prólogo do Evangelho de São João, além de dizer que Jesus já estava com o Pai, já era Deus desde o princípio, também nos diz muitas coisas, que nós poderíamos ficar explorando por muito tempo. Mas tem um versículo desse Evangelho que chama muita atenção. João, quando ele vai falar de Jesus, ele se refere a Jesus como a palavra que vem do Pai. E tem um versículo do Evangelho de hoje, que João diz que a palavra se fez carne e habitou entre nós. A palavra que vem do grego para habitar é iskeneu. Não é à toa que São João usa essa palavra, porque ele estava escrevendo para um povo que estava vindo do judaísmo para o cristianismo. Essa palavra iskeneu significa tenda, morada. E por que São João usa essa palavra? Porque o povo judeu, o povo de Israel, quando estava caminhando pelo deserto, rumo à terra prometida, para se lembrarem que Deus estava presente naquela caminhada, que Deus estava conduzindo o povo, eles paravam e construíam tendas. A tenda para o povo de Israel na caminhada para o deserto era uma lembrança que Deus estava presente. Então, quando São João, ele usa esse termo, dizendo que a palavra se fez carne e habitou entre nós, o que ele está dizendo para nós, como ele dizia para aquela comunidade que ele evangelizava? Que a tenda do Pai agora, que a morada de Deus agora na humanidade é Jesus Cristo. Ele é a palavra que se fez carne, veio morar no meio de nós. Ele veio trazer a presença do Pai na humanidade. Então São João não está escrevendo isso à toa. E São João também diz que a palavra se fez carne
habitou no meio de nós, mas que muitos também rejeitaram a palavra. Muitos rejeitaram a presença de Jesus. Por isso que para nós celebrar o Natal, é nós fazermos esse exame de consciência. Será que eu não estou, no fundo, rejeitando Jesus na minha vida? Será que celebrando o Natal, celebrando o mistério da encarnação do Filho de Deus, eu estou de fato acolhendo Jesus na minha vida? Jesus tem espaço no meu coração, na minha vida? Ou Jesus é alguém que eu venho, eu celebro a Eucaristia, eu rezo, mas no fundo Jesus fica num canto da minha vida? Para nós é um exame de consciência, para nós é uma reflexão. Como que nós estamos celebrando esse Natal e qual é o espaço que nós damos a Jesus a partir dessa celebração? A primeira leitura do profeta Isaías é uma leitura que está inserida naquilo que nós chamamos livro da consolação. Dos capítulos 40 a 55 de Isaías, nós chamamos de livro da consolação, porque o profeta Isaías estava consolando o povo que estava exilado na Babilônia. Foi um momento difícil para o povo de Israel, porque Nabucodonosor havia invadido Jerusalém, havia destruído grande parte da cidade e havia deportado o povo para a Babilônia. Foi um tempo de humilhação, foi um tempo de desespero, foi um tempo de angústia, foi um tempo de provação. E a primeira leitura de hoje está no capítulo 52 de Isaías. Já estava na fase final do exílio. Então Isaías estava dando uma palavra de ânimo para aquele povo, estava dando uma palavra de consolação, uma palavra de esperança, porque Nabucodonosor já havia caído, e em breve o povo voltaria para a Babilônia. Por isso que Isaías diz que o Senhor voltaria a Sião. Por isso que ele diz que as ruínas de Jerusalém deveriam se alegrar. Só que isso levantou dois problemas para o povo judeu. Dois problemas que surgiram na cabeça do povo. Primeiro, eles sabiam que voltar para Jerusalém, embora fosse uma alegria, não seria um recomeço fácil. A cidade estava destruída, eles não tinham mais templo. Muitos profetas haviam se dispersado, alguns haviam morrido. Então eles estavam, por um lado, alegres, porque voltariam para Jerusalém, mas estavam confusos. Esse era um primeiro problema. E o segundo problema era que Nabucodonosor havia caído, de fato, mas ele havia caído pela mão de Ciro, que era rei dos persas. Padre, o que isso tem a ver? Qual que era o problema? Nabucodonosor caiu, que bom. Mas o problema era que Ciro era um rei pagão. Só que Deus havia escolhido Ciro. Mas imaginem para o povo judeu, Deus permitiu, eles pensavam assim, Deus permitiu o exílio da Babilônia. Deus agora está nos libertando, vai nos fazer voltar para Jerusalém. Mas Ele vai fazer isso por meio de um rei persa, de um rei pagão? Não poderia Deus mesmo intervir ou colocar um rei judeu que fizesse essa vitória acontecer? Então isso foi um segundo problema na cabeça do povo. O que isso nos ensina e o que isso tem a ver com o mistério do Natal? Isso depois o povo de Israel foi compreendendo. Mesmo que nós não entendemos, mesmo que nós não compreendamos num primeiro momento, Deus tem a sua pedagogia, Deus tem os seus caminhos, Deus tem a sua vontade, que muitas vezes, ou melhor, na maioria das vezes, não é aquilo que nós pensamos, não é aquilo que nós imaginamos, não é aquilo que está no nosso raciocínio. No raciocínio do povo de Israel, Deus deveria libertar o povo sim, mas por meio de um rei judeu, ou ele mesmo numa intervenção milagrosa. Eles não compreendiam que Deus estava fazendo a libertação por meio de um rei pagão. E às vezes na nossa vida, nós vemos o agir de Deus, nós vemos a ação de Deus em coisas boas, mas se foge do nosso raciocínio, se foge daquilo que nós pensamos, se foge daquilo que nós esperamos, isso vira um problema para cada um de nós. O mistério do Natal também mostra isso. Jesus é o Filho unigênito do Pai, é o Filho de Deus. Sendo o Filho de Deus, por que Jesus não nasceu no palácio?
Por que que Jesus não nasceu rodeado de pessoas importantes? Por que que o Pai permitiu que ele tivesse ido para Belém, que ele tivesse sido rejeitado na hospedaria, que ele nascesse numa manjedoura, num curral, num lugar onde os animais se alimentavam? Por que que Deus permitiu que a primeira manifestação dele foi feita aos pastores? Porque isso era parte da pedagogia do Pai. Essa era a vontade do Pai. No nosso raciocínio nós poderíamos pensar isso. Ele é filho de Deus, ele vai se manifestar ao mundo, que se manifeste de forma gloriosa. Mas esse não era o projeto do Pai. Por isso que aquela frase, é uma frase popular, mas tem um fundo de verdade. Aquela frase que diz: mesmo quando nós erramos, mesmo quando nós falhamos, mas se nós temos o mínimo de confiança em Deus, nós podemos acreditar que Deus escreve certo por linhas tortas. As linhas tortas somos nós quem fazemos, com a nossa teimosia, com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, com a nossa desconfiança em Deus. Mas mesmo nas nossas linhas tortas, mesmo naquilo que nós não entendemos, que nós não compreendemos, Deus pode escrever certo. Deus pode fazer um caminho de recomeço, Deus pode fazer um caminho, uma história de salvação com cada um de nós. Então a primeira leitura de hoje nos ensina isso. Mesmo quando nós não compreendemos, como o povo de Israel não compreendia, mesmo quando nós não entendemos, não entra no nosso raciocínio, Deus tem a sua pedagogia, Deus tem os seus caminhos, Deus tem os seus meios para agir na nossa vida, para agir na humanidade e para agir na história por meio do seu Filho Jesus Cristo. A segunda leitura da carta aos Hebreus diz que durante muito tempo e de muitos modos Deus falou pelos profetas, agora nos falou por meio do Filho. Por isso que hoje nós cristãos católicos, celebrando o Natal, nós estamos contemplando, nós estamos celebrando aquilo que muitos esperaram, que muitos profetas anunciaram, que muitos do povo de Israel esperavam como Messias. Nós já não mais esperamos. Nós celebramos e nós contemplamos que Deus é fiel às suas promessas, que Ele cumpre as suas promessas e que Ele nos enviou Jesus Cristo como Salvador da humanidade. Queridos irmãos e irmãs, vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a Santíssima Trindade, porque celebrar o Natal é elevar um hino ao amor da Santíssima Trindade. O Pai envia o Filho, que também por amor a nós, assume a nossa carne, assume a nossa humanidade, para nos salvar e para nos libertar do pecado. Quem estava na missa de ontem, eu encerrei a homilia dizendo que nós faríamos um momento de silêncio, e nesse momento de silêncio, nós faríamos um pedido ao menino Jesus. Quem esteve na missa ontem, repete o pedido, não faz um pedido novo não. A gente pede demais, tem hora, né? É mais agradecer do que pedir. Quem esteve na missa ontem, repete o pedido. Quem veio na missa hoje, o padre vai encerrar a homilia, nós vamos fazer um instante de silêncio, e você vai fazer um pedido ao menino Jesus. Mas não se esqueça, Deus tem a sua pedagogia, Deus tem os seus caminhos, Deus tem os seus meios. Não é porque Ele permite que nós peçamos algo, por mais que nós desejemos, tudo deve estar conforme o projeto do Pai. Deus sabe o que é necessário para nós, Deus sabe o que é necessário na nossa vida em cada momento, mas nós podemos pedir. Então o padre vai encerrar a homilia, num instante de silêncio, nós vamos fazer um pedido ao menino Jesus, que Ele olhe por esse pedido, que Ele olhe por nós e que Ele cumpra na nossa vida aquilo que é a vontade dEle.